Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para falar um pouco da palavra do Senhor. Hoje está lá no livro de Mateus 14, versículo 15. E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram dele, dizendo: O lugar é deserto e a hora se avança. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhe disse: Não é nisto que vão dar-lhes-vos de comer. Então eles disseram: Não temos aqui, senão 5 pães e 2 peixes. Perdão. Aí vamos lá para o verso 19. Tendo mandado que a multidão se assentasse sob a erva, tomou os 5 pães e 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu-os aos discípulos e aos discípulos à multidão. No 20. E comeram todos e saciaram-se e levantaram 2 pedaços que sobejaram 12 cestos cheios. Veja como é grandíssimo o poder de Jesus, né? A Bíblia fala que era 5.000 homens, fora mulheres e crianças. E quando a gente entrega a Jesus o pouco que a gente tem, ele se multiplica, né? Aqui trouxeram a Jesus 5 pães e 2 peixes. Perdão que eu tô com uma tosse. E Jesus abençoou uma multidão de pessoas. O poder de Deus é imenso. E às vezes a gente se angustia com o momento que a gente está passando, né? A gente fica nervoso. E às vezes a gente tem muito mais do que 5 pães e 3 peixes e não dá valor àquilo que está nas nossas mãos. Não dá valor àquele azeite, né? Que a viúva ela tinha só um pouco de azeite na botija. E encheu milhares de jarros, né? Que tivesse mais, que a Bíblia diz que consiga vasilhas, não pouca. E às vezes as nossas bênçãos é pela nossa fé, né? Pelo tamanho da nossa fé. E se a nossa fé for pequena, a nossa bênção vai ser pequena. Se a nossa fé for intermediária, a nossa bênção vai ser intermediária. E se a nossa fé for grande, a nossa bênção vai ser grande. E a grandeza que eu estou falando não é de dinheiro. A grandeza que eu estou falando é no geral, no contexto geral. Que bênção só não é dinheiro. Bênção é saúde. Bênção é coragem de trabalhar. Bênção é paz. E prosperidade é consequência dessas primeiras 3 coisas: saúde, Deus e paz. E a prosperidade vem. A prosperidade vem. A gente pode ser próspero mesmo sem ter dinheiro. A gente pode ser próspero sem ter dinheiro. A pessoa que é próspera sem dinheiro, ela não mendiga o pão a ninguém. Ela não tem muito, mas é suficiente. Tá entendendo? É suficiente para ela viver e resolver seus problemas do dia a dia. Não precisa você ser rico para você viver uma vida de bênçãos. Às vezes tem muita gente que é tão rico e é uma pessoa pobre espiritual, que ela não vive, ela não dorme, ela não se alimenta bem, ela não tem sossego dentro da sua casa, às vezes dentro da sua empresa, e é uma pessoa angustiada. Quantos famosos bem de vida, ricos, a gente vê por aí com casos de depressão, entram nas drogas, porque elas são pessoas ricas, mas não são prósperas. O mundo,
as coisas doces do mundo, começando pelo dinheiro, ele nos afasta da presença de Deus por causa disso. Porque mesmo você tendo uma boa condição financeira, você sente a falta de alguma coisa, mas sua cabeça não deixa você entender que a única coisa que está faltando é Deus, que você pode ser uma pessoa rica e acreditar em Deus, mas só porque aquela quantidade de dinheiro é tão imensa que aquela pessoa tem, que ela afasta o pensamento daquela pessoa de Deus, tá entendendo? E Deus, ele quando ele nos ama, às vezes tem gente que se pergunta, eu trabalho tanto, eu luto tanto, e a riqueza não chega para mim, a riqueza que eu estou falando financeiramente, ela não é pobre, que ela não falta o que comer, que pobre é aquele que não tem nada, nada, nada mesmo, não tem nem fé. Não é nem quem não tem o que comer, que tem tanta gente que não tem o que comer, que tem Deus no coração, tem fé, e vai todo dia uma luta e Deus vai providenciando. Pobre, a pessoa pobre, 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 é aquele que não tem fé. Isso é a pessoa mais pobre do mundo. E a gente tem que agradecer. E muitos não agradecem. Aí, voltando ao que eu queria dizer, às vezes você não tem aquela prosperidade de ser abundantemente rico, porque Deus sabe que aquela riqueza financeira ia afastar da salvação. E é melhor você estar salvo, ser R$ 1 no bolso, do que você ser bilionário sem ter a salvação. Porque você vai ter toda a eternidade para desfrutar das riquezas do céu. E aqui você vai ter só alguns anos. Se a Bíblia diz que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos, 1000 anos para Deus era como se fosse um dia, né? Ao contrário. Quer dizer que quando a gente estiver no leito de Deus, a gente vai viver mais de 1000 anos infinito. E aqui a gente consegue viver 70, 80 anos no máximo, e correndo atrás de dinheiro. E a vida começa com uma ilustração que eu vi. Começa com uma criança de uns 5 anos de idade, ela correndo atrás de uma cédula de dólar. E vai passando os anos, e a quantidade de cédula aumentando no seu colo, né, nas suas mãos fechadas, assim, junto ao corpo, e vai aumentando a quantidade de dinheiro, de dólar. E vai passando os anos e aquela criança vai crescendo, virando homem, adulto, ficando um senhor de idade. Aí quando ele está bem velhinho, a última ilustração que está lá é ele com uma sacola enorme de dinheiro no meio dos braços e um abismo de frente. E quem está esperando ele lá? A morte. Aí quer dizer que isso daqui para a gente não tem valor. Não tem valor. A única coisa de valor que a gente tem que buscar é Deus, a nossa salvação. E não se perturbar com o dia de amanhã, que eu tenho certeza que hoje você não pode não ter nada dentro de casa. Mas se você tiver com fé, do tamanho de um grão de mostarda, ou menor ainda, vai aparecer alguma providência vai aparecer uma providência na sua casa para tirar você daquela situação. Não sei de onde vai vir, eu sei que vai vir. Deus vai usar alguém. Deus usa alguém. Não sei como nem quando vai ser, mas se você está precisando e você bota a sua confiança em Deus, a sua provisão chegará. Pode ser ainda hoje. Pode ser quando você escutar esse vídeo. Pode ser quando você escutar esse vídeo. Entregue os caminhos ao Senhor. Acredite, confie. Tire pedras de tropeço da sua vida, algo que esteja lhe afastando de Deus, que seja o pecado sexual, seja a mentira, que seja a desonestidade, o que seja, o que esteja lhe afastando de Deus, tire e as coisas vão mudando. E não vamos correr tanto atrás de dinheiro, vamos correr atrás de Deus. Tirar mais tempo para Deus, porque não tem nada maior de valor nesse mundo
do que a gente saber que vai morrer e vai ter a vida eterna. Já pensou a gente ter a certeza que quando a gente morrer, a gente tiver essa certeza de quando a gente morrer, a gente vai estar com Cristo, a felicidade. E a gente pode ter essa certeza. O nosso coração, ele vai nos avisando que a gente está fazendo o que é certo. Do mesmo jeito, quando você faz, quem confia em Deus, né? E quem teme a Deus, quando faz uma coisa errada, o coração apita. O coração apita. O coração tem um alarmezinho que ele faz: olha, tu pecou, tu errou. E só o pecado nos afasta da salvação. Não tem outra coisa aqui. Só o pecado. Você pode procurar de Gênesis a Apocalipse. Diga outra coisa que nos afasta de Deus, da salvação, fora o pecado. Porque se for uma blasfêmia, a gente sabe que é pecado. Se for um ato sexual, a gente sabe que é pecado. Se for uma mentira, a gente sabe que é pecado. Se for um julgamento com o próximo, a gente sabe que é pecado. E como é que tem outra coisa que nos afasta da salvação? Só que está nos afastando da salvação é o pecado. Não tem. De Gênesis ao Apocalipse, se você procurar uma coisa, você não vai encontrar outra coisa que diz que nos afasta da salvação a não ser o pecado. Só tem ela. Tá entendendo? E porque a gente insiste em continuar pecando. A gente somos falhos, somos filhos do pecado. Que até às vezes a gente vê pessoas dizendo que Jesus já veio e já lavou nossos pecados, já pagou pelos nossos pecados. Aí, só que isso tem um contexto. Ele pagou pelos nossos pecados arrependidos. Por aqueles pecados depois que a gente morre para o mundo. Tá entendendo? O pecado que eu cometi hoje, que eu cometer, que Deus me livre dessa uma hora, amanhã ou algum dia, se eu vier a cometer esse pecado, Jesus não pagou por ele não. Porque Jesus, e quer dizer que ele vai pagar todo dia pelos nossos pecados, ele pagou a partir daquele momento que você se arrepende, que você reconhece que Deus é o único Salvador e que você enterra aquela vida passada de mentira, de coisas erradas. Tá entendendo? E Jesus pagou por esses pecados. Agora, se a gente vive no pecado e vive, não justificando, não que Jesus veio para pagar meus pecados. Isso é conversa furada. Não entre nessa não, que você vai perder sua salvação e levar mais pessoas com você. Porque só o que lhe afasta da salvação é o pecado. Só o que lhe afasta. O pecado. Porque todos esses outros que eu disse aí se constituem em pecado. Blasfêmia, adultério, mentira, tudo se constitui em pecado. Não é outra coisa. Eu gostaria de agradecer a Deus por mais um dia. Vocês me perdoem pelo começo do vídeo que eu tossi muito, mas é que eu estou um pouco gripado. E vamos fazer uma oração para que Deus receba essa palavra. Querido Deus e amado Pai, Senhor, assim como o Senhor multiplicou, Senhor, aqueles 5 pães e aqueles 2 peixes, Senhor, multiplique minha fé, Senhor, minha sabedoria, minha saúde, Senhor, e o resto que seja feita a Tua vontade na minha vida e na vida de quem esteja assistindo esse vídeo, Senhor, que venha ter bênçãos espirituais na sua vida, na sua fé, multiplicação de fé, Senhor, de paz, de saúde, e o resto, Senhor, se for da Tua vontade, a gente corre atrás. E se não for, amém, Senhor. Que o Senhor sabe o melhor para nossas vidas. O Senhor sabe o que é bom. Eu não sei de nada. Eu não sei nem o que vai acontecer daqui a 2 minutos. Que o Senhor abençoe, Senhor, esse final de noite e o dia que está para começar daqui a pouco, Senhor. Esse próximo dia, essa próxima data. Que o Senhor sempre seja louvado e engrandecido. Perdão, Senhor, por não te procurar mais. Perdão pelas algumas coisas que às vezes saem da minha boca, Senhor. Porque eu ainda sou falho. Eu sei que eu sou falho, Senhor. Mas pela Tua misericórdia, cada dia eu estou te buscando, Senhor, para que eu venha te conhecer mais e venha mudar a minha vida, Senhor, e venha renascer e ser outro homem que venha levar a Tua palavra, não só para mim, para a minha família, mas para todos aqueles, Senhor, que venham assistir esse vídeo e que quando eu venha, Senhor, pregar, que não venha me edificar, Senhor, que venha edificar só Teu nome e Tua palavra, que eu não sou nada, Senhor, eu não sou nada, mas contigo, Senhor, eu vou em frente.
Muito obrigado. Amém. Que Jesus seja sempre convosco.